O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou a senadores durante a audiência pública da comissão que acompanha as ações de enfrentamento à Covid-19. O ministro explicou que o governo vem conseguindo enfrentar os problemas derivados da pandemia e alertou para a necessidade das reformas propostas pelo governo. Paulo Guedes disse: se não trabalharmos as reformas, teremos um grande desafio pela frente. O ministro também falou da necessidade de prever outras possíveis calamidades públicas. Assim está. Primeiro, a segunda onda, né? Está perdendo força, realmente fato, está perdendo força, estamos furando do outro lado, mas a solução só quando tivermos a vacina, exatamente como foi apontado pelo deputado. Estamos falando em janeiro, fevereiro, mas a verdade é que nós só estaremos livres desse pesadelo quando a vacina surgir. Enquanto isso, nós continuamos vulneráveis e ameaçados. Então, decorrem as suas duas outras excelentes colocações. Primeiro, condições econômicas. Podemos sustentar o ritmo? Vamos conseguir manter? Vejam, prudentemente, eu lancei R$200, o auxílio emergencial, logo no início, por duas razões. A primeira razão, eu não podia fazer um ultraje a quem já recebe assistência social. Como é que alguém do Nordeste ia aceitar se a partir de amanhã alguém, só porque vive no Sul e ganhava R$600, R$800, não confirmados, porque é um mercado informal de sobrevivência, né? Ele chega e declara, autodeclara, eu ganhava R$800 como ambulante. Por que ele vai receber R$800 agora se alguém, um irmão brasileiro, nordestino, pobre, ganha 200? Então eu tinha que botar 200. E pensando também, e se essa crise durar 2 anos? A gente aguenta, a gente tem fôlego. Com 200, 250, 300, nós conseguimos estender esse cobertor por mais tempo. Então, dado o grau de incerteza que havia naquele momento, eu, por uma condicionante ética, que é você não pode pagar mais a alguém que está em necessidade se você paga ao outro esses 200. Então, coloque igual. Agora, esteja flexível para subir um pouco. O que controla essa velocidade ou esse alcance? É justamente o seu ritmo fiscal. Você tem fôlego fiscal para ir até onde? A sua pergunta é excelente, excepcional, e eu digo o seguinte, nós temos esse fôlego para seguir até o fim do ano, como calibramos, dali para frente é um ponto de interrogação. Se não trabalharmos as reformas, teremos, de novo, um enorme desafio o ano que vem, se voltar uma segunda onda. Se vier uma segunda onda, o que eu tenho dito é o seguinte, acredite na democracia brasileira. Ela dará a resposta. Nós teremos uma ação tão fulminante e decisiva como tivemos. O que nós não podemos é, por falta de honestidade com nossos contemporâneos, por falta de responsabilidade com os nossos filhos, netos, futuras gerações. Em vez de enfrentarmos os reais desafios orçamentários, é usar essa desculpa para estender tudo isso como se não houvesse amanhã. Com isso, para isso, não contem comigo. Contem comigo para uma resposta correta, politicamente, responsável com as futuras gerações. Então, evidentemente que se vier uma segunda onda, nós vamos trabalhar da mesma forma, tão decisiva quanto foi a primeira. Vamos ter que reagir, vamos corrigir erros ou excessos que tenhamos cometido no primeiro enfrentamento, mas eu confio na democracia brasileira, inclusive pelo aprendizado que tivemos. É evidente que essas condições particularíssimas de pandemia que nós enfrentamos juntos, isso tem que ser uma cláusula do novo pacto federativo. O que acontece se amanhã subiu o nível do mar e 80% da população brasileira vive na costa? E nós vamos ver milhões de brasileiros fugindo para as montanhas, em São Paulo, tentando subir de Santos para a cidade de São Paulo, no Rio, cariocas, niteroenses, todo mundo tentando subir para Petrópolis, Teresópolis, milhões de pessoas, estradas engarrafadas. Como é que vai ser isso se houver um desastre ambiental? Como é que vai ser isso se houver uma calamidade, um Covid-26?
Como é que nós vamos enfrentar isso? Então, nós temos que ter uma cláusula de calamidade pública, justamente que crie esse sistema de exceção para episódios onde precisemos preservar a vida e emprego de brasileiros. Mas nós não podemos, covardemente, por desfaçatez, por omissão de enfrentar os verdadeiros problemas brasileiros com orçamento, que nós temos uma história longa de problemas orçamentários. Daí a nossa proposta de desvincular, desindexar, desobrigar as despesas, devolver os orçamentos públicos à decisão política, à classe política. Como é que a população brasileira está protegida? Se receber 1 ou 2% de correção inflacionária para a saúde, ou tomando a decisão política de enfrentar a saúde, como fizemos esse ano? Como é que a educação brasileira está protegida? Se receber uma correção monetária instantânea, que é um fóssil do passado de hiperinflação brasileira. É simplesmente indexando ou, na verdade, aprovando como aprovou o Fundeb, aumentando 130% o recurso para a educação. Agora, tem que ter a responsabilidade de dizer de onde vem o dinheiro. De onde vem o dinheiro? Tem que aprovar todo ano um orçamento. Em vez de ser vítima de um orçamento de dinheiro carimbado. 96% do dinheiro é carimbado, a classe política olha para aquilo e diz, não sei o que houve. Sabemos o que há. Tem que tomar a decisão de onde colocar. É a essência da política, é a decisão de alocar os recursos públicos. Para onde vai o dinheiro? De onde vem para onde vai? Nós não podemos, por um passado de hiperinflação, nos escondermos através de cláusulas automáticas que inviabilizam a política, diminuíram a política aos olhos da população brasileira. Ninguém é responsável pelo orçamento, não é culpa de ninguém. Está tudo carimbado, 180 fundos com dinheiro carimbado, os piratas privados já morreram, o burocrata corrupto já morreu, o político já se aposentou. E ninguém é responsável por aquele fundo. Para onde vai aquele dinheiro? De onde veio? Então, esse reexame que o Pacto Federativo propõe é incontornável. Bom, então esse ritmo é um ponto de interrogação. O que nós podemos dizer é o seguinte, estamos lá quase no limite, já chegamos a 100% do PIB, a dívida está lá em cima. Mas não tenha dúvidas, daremos uma resposta igualmente decisiva e encontraremos os recursos. Entramos numa economia de guerra. É como se a guerra, em vez de durar 1 ano, se ela durar 2 ou 3 anos, economia de guerra. Vamos entrar. Mas não é o plano A. Não é o que vemos no momento. O que vemos no momento é a doença descendo, é a economia voltando, o auxílio emergencial aterrissando suavemente, veio de 600 para 300, agora de 300 volta para base família, em vez de base indivíduo, e vamos também atacar justamente o problema do desemprego em massa. Temos que pensar em emprego e renda. O grande desafio. Emprego tem que piscar a palavra desoneração, desoneração, desoneração. E renda tem que piscar a palavra Bolsa Família, Renda Brasil, retomada dos empregos que também trazem a renda. Esse é a nossa... Você vê, a sua pergunta foi perfeita, o ritmo e fôlego. A pergunta seguinte, nossa interação com a saúde. Excelente pergunta também, porque eu tive uma decepção muito grande quando eu ouvi dizer do depoimento de um ex-ministro da Saúde, que teve total apoio e interlocução minha desde o primeiro dia, e o Congresso é testemunha. No primeiro dia em que tomamos conhecimento da crise, nós estávamos no Congresso. Eu fui a pedido do presidente da República ao Congresso, representando o presidente, ao lado do ex-ministro da Saúde. E o ex-ministro, então, anunciou que a Organização Mundial de Saúde declarou uma pandemia, um estado de pandemia. Naquele momento, um senador e um deputado da oposição, quando nós falamos que íamos precisar de recursos,
Naquele momento, um senador da oposição e um deputado da oposição disseram: é uma vergonha a gente ficar brigando aqui por dinheiro político, por financiamento, emenda parlamentar, quando na verdade nós precisamos enfrentar a saúde. Eu, na mesma hora, estendi a mão a 2 opositores e falei: estamos juntos, vamos pegar esses 5 bilhões e é o início da guerra, nós vamos pulverizar esse coronavírus. Foi uma palavra de exortação. Eu nunca fiz um cálculo de que ia custar 5 bilhões o combate ao coronavírus. Isso foi uma coisa ridícula, um negócio que foi como se eu tivesse feito um cálculo que ia custar 5 bilhões. 5 bilhões é o dinheiro que estava na mesa. E eu apanhei imediatamente e entreguei para o ministro da Saúde. Ele já saiu da reunião com 5 bilhões, graças ao Congresso. Ali começou de novo a parceria a funcionar. O Congresso apoiou ali na hora. É isso mesmo, vamos todo mundo aplaudiu. E o ministro da Saúde já saiu da reunião me parabenizando, me agradecendo, porque os primeiros 5 bilhões já foram transferidos naquele momento, imediatamente, para o Ministério da Saúde. Uma semana depois, 200 bilhões de recolhimento compulsório. A primeira semana foram 100 bilhões, 120, 130. Na segunda semana, o Banco Central já baixou mais 65, foram 200 bilhões. A Caixa Econômica Federal lançou 100 bilhões em 2, 3 semanas e o BNDE mais 50. Então, nós, imediatamente, antes mesmo do Congresso nos dar a emenda constitucional da PEC de guerra, nós já tínhamos liberado lá 200 em compulsório, mais 100 da Caixa Econômica Federal, mais 50 do BNDE. Então, já tinha ali 350 bilhões girando. Aí fizemos imediatamente o diferimento de impostos e a antecipação de benefícios, abono, pensões, 13º de pensões e aposentadorias, puxamos tudo também imediatamente. Eram mais 150 bilhões. Então chegamos a 500 bilhões antes do movimento que nos autorizasse.